Reflexão Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. E hoje o Evangelho é Mateus, capítulo 14, 22 a 36. Mateus, capítulo 14, 22 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediu que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos agraciados com o Evangelho que traz para nós muitas reflexões. Reflexões que nos ajudam a superar as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas angústias e que nos faz realmente entender que existe um Deus que está pronto para nos ajudar. Este Evangelho é o Evangelho que dá continuidade ao Evangelho de ontem, na qual Jesus multiplica os 5 pães e 3 peixes e sacia a fome de todos. E hoje então começa o Evangelho já dizendo, depois de todos terem comido e saciados, a sua fome, Jesus pede então para que os discípulos entrem na barca e para esperá-lo do outro lado. E Jesus sobe ao monte e vai orar, e vai conversar com Deus. Com certeza Jesus teve uma oração, uma conversa com o Pai muito interessante, sobre aquelas pessoas que ele teve compaixão, sobre aquelas pessoas que tinham fome, sobre aquelas pessoas que foram saciadas com aqueles pães que foram multiplicados junto com os peixes. Com certeza, Jesus conversou com o Pai e viu a tristeza e a dificuldade que aquele povo estava vivendo. Mas quando a barca já estava no alto mar, começaram então os ventos contrários a balançar a barca, e na qual ela parecia a se afundar. Jesus então olha e vê que os discípulos estavam precisando dele. Jesus então, por volta das 3 horas, ele desce do monte e vai até a barca, andando sobre as águas. E nisso então, as pessoas que estavam na barca olham e vê Jesus andando sobre a água e logo diz: "É um fantasma." E o medo apoderou-se daqueles homens.
E Jesus logo para acalmá-los diz, sou eu, não tenhas medo. E aí Pedro disse, és tu mesmo, Senhor? Então me deixe ir até o Senhor andando sobre as águas. Então Jesus disse, vem. E Pedro foi. Quando Pedro já estava quase chegando perto de Jesus, os ventos, contrários, fez com que Pedro tivesse medo e começou a afundar. E logo ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu as mãos, pegou Pedro e o firmou e disse, homem fraco na fé, por que duvidastes? Só para a gente entender um pouco. É necessário que a gente entenda que existe muitos ventos contrários na nossa caminhada e na nossa vida. Os ventos contrários é tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, aquilo que Deus prega, aquilo que Deus anuncia através do seu Filho Jesus. Os ventos contrários são tudo aquilo que nos impede de viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer e deseja para nós. Então, muitas vezes nós estamos indo em direção ao Senhor, mas os ventos contrários, ele atinge a nossa vida, atinge a nossa família, atinge tudo aquilo que nós acreditamos e acaba alguns se perecendo, ficando pelo caminho. Pedro, então, ele representa muitos de nós que muitas vezes estamos caminhando com o Senhor, mas o medo vem, a perseguição vem e a gente começa a querer se afastar dos projetos de Deus. Então é necessário que a gente faça como Pedro fez. Senhor, salva-me. Com certeza o Senhor vai estender a mão para nós, mas Ele vai dizer para nós, homem e mulher, fracos na fé. Não duvide da minha presença na sua vida. Não duvide da minha ação na sua vida. Tenha fé, tenha coragem. Entenda que eu estou com vocês no meio da tempestade, dos ventos contrários, nas situações mais complicadas que você possa estar vivendo, eu estou com você. Basta você voltar o seu olhar para mim e pedir a minha ajuda. Eu estenderei as mãos para você e te ajudarei você a passar por esses tormentos, por essas dificuldades. É necessário que a gente entenda. Esses homens estavam num barco, estavam com medo, e Jesus vai ali andando até o encontro dele sobre as águas. Pedro duvida, mas vai em direção ao Senhor. Então os ventos contrários começam a querer desestabilizar Pedro, tirar Pedro do caminho do Senhor. Ele começa a afundar e logo grita, Senhor, salva-me. Quantas vezes nós estamos nessa situação de desespero, de medo, de angústia? Quantas vezes nós estamos vivendo situações opostas, situações que nos tiram a nossa fé, a nossa alegria de viver? Então é necessário a gente aprender a gritar e clamar pelo Senhor. Senhor, salva-me. Com certeza Ele estende a mão, nos coloca de pé, mas nos encoraja e nos alertando. Tenha fé, não duvide. Eu estarei sempre com você. Assim seja. Amém.